Fernanda Noronha, e eu trabalharei com vocês a disciplina de cenário socioeconômico, político e jurídico. Nossos encontros serão também baseados no material de apoio, né, do curso e alguns outros materiais que eu deixarei disponível para vocês, certo, no portal. O que seria essa disciplina de cenários econômico, político e jurídico? A gente sabe que nós sempre, né, desde o início, vivendo numa sociedade, nós temos diversos fatores que formam essa sociedade e que levam essa sociedade ao seu desenvolvimento. Nós não conseguimos falar de sociedade, falar de comunidade, falar de desenvolvimento sem uma união de fatores. Então, são esses fatores que, quando se interam, né, quando eles estão ali num conjunto, quando eles formam um conjunto, que levam benefícios para essa sociedade que a gente vive e, consequentemente, para esse desenvolvimento. Quando eu falo de cenário, o que eu imagino? Eu não imagino algo único, eu imagino um contexto, eu imagino um todo. Então, quando eu falo de cenário socioeconômico, político e jurídico, a própria literalidade desse título nos leva a entender que é um contexto onde eu estou tratando de sociedade, desenvolvimento dessa sociedade, de economia, que é o que movimenta, né? De política e jurídico de justiça, de legislação. A gente pode dizer assim, tá? Então, a gente tem que ver que essa disciplina, ela vem para nós para nos auxiliar a entender essa interconexão de todos esses fatores para uma atuação estratégica dessa sociedade que a gente vive. Então, é justamente aí que eu gosto de iniciar explicando da seguinte maneira, né? Trocando com vocês uma ideia desses fatores. Então, o que é essa disciplina? Né? O que a gente vai ver? Por que ela é relevante? Por que ela é essencial? Pessoal, não importa em qual nicho de desenvolvimento, em qual nicho de trabalho que nós estejamos, é muito importante a gente conhecer esse contexto, a gente conhecer onde estamos inseridos, né? Então, a relevância dessa estrutura e de conhecer essa estrutura é nos capacitar, né? É nos integrar a essa sociedade do qual fazemos parte. Então, a relevância maior disso aí é que a gente vai ter, dentro desse cenário interligado, né, desse econômico, político e jurídico, nós temos ali todo uma possibilidade, né, de compreendermos não só as mudanças, mas os impactos, o que leva às decisões, quais são essas decisões, teremos oportunidade de entendermos se essas decisões foram benéficas ou não, ou seja, é importante como cidadão, é importante como pessoa, né, como sujeito de direito, que possamos não só cumprir o nosso papel, mas estarmos aptos, né, também para ou criticar ou questionar, porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com propriedade. Nós não podemos simplesmente, eu disse criticar, vamos lá. Nós não podemos simplesmente, diante de uma decisão política, por exemplo,
de uma decisão da administração pública. Ah, mas isso não está correto. Mas não está correto por quê? Ah, mas isso não tem importância. Quantas pessoas, principalmente os mais jovens, hoje eles falam: não me interesso por isso, não me interesso, porque para mim não tem importância. Tem importância e tem muita importância. Então, é aí que nós vamos desenvolver essa competência dessa disciplina nossa e aplicá-la no nosso dia a dia, certo? Vamos voltar agora, vamos voltar para o tema e tratar um por um desse tópico. Vamos falar de socioeconômico. O que é esse cenário socioeconômico? O que o cenário socioeconômico traz para nós? A gente sabe que o cenário socioeconômico, ele é um estudo, né? Ele é um estudo das condições sociais e econômicas de uma determinada sociedade. Eu sei que essa sociedade ela é formada por pessoas. Essas pessoas, esse grupo a gente chama de população. Então, dentro dessa população, no contexto socioeconômico, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar fatores como a renda, como o emprego, como educação, saúde, desenvolvimento humano, desigualdade social, crescimento econômico, inflação, política pública, qualidade de vida, enfim, tudo isso está no nosso dia a dia, né? Nós estamos ali, toda a população, cada um ali na sua condição, a gente está diretamente ligado, né? Quando eu falo de renda, obviamente eu vou ligar isso a emprego. Sim, eu vou trabalhar para eu ter a minha renda, para que eu possa me manter, para que eu possa realizar, né, os meus anseios, os meus desejos. E quando eu falo desse emprego, olha só, eu posso linkar com educação, né? Eu posso buscar uma ocupação de acordo com a minha capacitação. E para chegar até ali, eu tive, né, o meu acesso à educação. Mas como que funciona esse acesso à educação? Ele é satisfatório? Ele não é? Ele enfrenta dificuldades? Ele enfrenta desafios? Ou ele é muito tranquilo? E a questão da saúde? A quem compete garantir esse acesso à saúde para a população? Como que funciona esse acesso? Como que é distribuída a responsabilidade desse acesso, essa garantia de saúde? Aí, olha só, outro que eu falei, desenvolvimento humano. Como eu vou falar de desenvolvimento humano de uma sociedade se eu não falar de trabalho, de renda, de emprego, de saúde, de educação, de moradia? Tá vendo como tudo tem uma sequência? Como tudo que eu falo dentro do cenário socioeconômico está interligado? Olha a importância desse contexto socioeconômico. Ele vem tratar de tudo aquilo que nós, sujeitos de uma sociedade, né, necessitamos. Aí, outro que é interessante, outra colocação que a gente fez aí, crescimento econômico e desigualdade social. Crescimento econômico. Qual que é o desenvolvimento dessa sociedade economicamente? Essa sociedade, ela é uma sociedade que enfrenta muita desigualdade social? Como que eu vou aferir, como que eu vou compensar, como que eu vou mensurar essa desigualdade social? A gente vai pensando. Eu tenho só um contexto social dentro desse cenário econômico ou eu tenho vários contextos sociais? Será que eu falo? Agora a gente vai lembrar lá das aulas de sociologia do ensino médio. Será que eu falo só de uma sociedade
totalmente estável, totalmente igualitária, ou dentro dessa sociedade eu falo de disparidade, eu falo de diferença. Fica uma dica, vamos pensar nessa indagação. Essa sociedade, ela é toda igual ou não? Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto socioeconômico, todos esses fatores serão abordados aqui no nosso estudo, tá? Todos esses fatores. Então, o segundo cenário agora. Eu já volto lá no socioeconômico. O segundo cenário, cenário político. O cenário político, ele vai envolver o Estado organizado. Quando eu falo em Estado, vou voltar mais uma vez para as aulas de sociologia do ensino médio. Eu não falo de Estado, por exemplo, Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo. Não. Quando eu falo de Estado, e esse Estado é com E maiúsculo, certo? Quando eu falo de Estado, eu falo de um ente, né, da administração organizado. Então, o que é isso? Um poder. É o poder, né, que engloba todas as instituições políticas, os poderes da República, as políticas públicas. Então, eu estou coloquei tudo ali num único pacote, tá? Então, eu tenho o estudo das condições sociais e econômicas dessa população. Então, ali eu vou analisar tudo isso dentro desse poder. Eu vou trazer esse poder que é exercido de maneira organizada, tá? E que esse poder, quando ele é exercido, ele toma decisões. E essas decisões é que vão regular, vamos dizer assim, vão regulamentar essa sociedade da qual a gente faz parte. Então, quando eu falar de estudo de instituição pública, de estudo de poderes da República, de estudo de política pública, de processo eleitoral, de governo, de democracia, de participação social, tudo isso eu falo de cenário político, que é justamente o funcionamento dessas estruturas políticas que são fundamentais para que a gente possa compreender como que são definidas as prioridades, né, daquele país, ou daquele estado, ou daquele município, né? Então, ali, todas essas decisões que impactam de forma direta, né, a nossa economia e, com isso, a nossa população. Então, quando eu falo em Estado com E maiúsculo, eu estou falando de um governo, tá? Vamos esquecer a política partidária e vamos falar de governo. Vamos falar de uma entidade que controla, né, que regulamenta as relações políticas dentro daquela sociedade, tá? Lembra que eu falei aí os poderes da República? Voltam para as aulas lá do ensino médio. A gente vai falar isso muito, 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 muito durante esse módulo nosso. Só para lembrar, eu tenho 3 poderes dentro da República, né? Eu tenho o executivo, eu tenho o legislativo e eu tenho o poder judiciário. O executivo é aquele que executa, né? Tem o legislativo, que é aquele que cria as leis. E olha que eu estou falando assim de uma forma bem superficial, mas depois a gente pode fazer essa abordagem mais pormenorizada, para a gente até relembrar um pouquinho. E tem o poder judiciário. Esses poderes, eles são poderes harmônicos, né?
e independentes, tá? São poderes harmônicos e poderes independentes. E são poderes que são, assim, muito importantes dentro do funcionamento da estrutura pública de uma sociedade. Então, lembrando, eu já falei lá do cenário socioeconômico, já estou falando aqui do cenário político, e agora, não menos importante, mas no terceiro plano, a gente vai falar do cenário jurídico. Esse cenário jurídico, o nome também já leva para nós. Quando você fala de jurídico, você fala de quê? Você pensa de cara, você pensa em justiça, né? Assim, imediatamente você pensa em justiça. Então, cenário jurídico, eu estou falando de quê? Eu estou falando do conjunto de normas, do conjunto de leis, do conjunto de princípios, do conjunto daquelas instituições que regulam essa convivência social. Essas instituições é justamente o cenário jurídico que disciplina, né? Que disciplina as relações entre os cidadãos, entre empresas e entre Estado. A gente tem que ver que essa regulamentação jurídica, esse poder jurídico, ele proporciona para nós não só uma sensação, mas um contexto de segurança. E nem só aquela segurança que a gente fala e que a gente às vezes fala assim, eu tenho medo de ser vítima de um assalto, eu tenho medo de que me aconteça alguma coisa, eu tenho medo de que um motorista embriagado cause um acidente e eu esteja envolvido. Não estou falando só dessa segurança que, propriamente dizendo, eu estou falando segurança no sentido de tomada de decisão, né? No sentido de regulamentar essa convivência, no sentido de assegurar que o meu direito, né? Que o meu direito seja respeitado, de assegurar que eu possa cumprir o meu dever de cidadã, né? De uma forma que eu contribua para a construção de uma relação social melhor, mais saudável, mais transparente, mais responsável, mais ética. Então, quando eu falo de cenário jurídico, eu falo também e principalmente de eu, pessoa, sujeito jurídico. Eu, sujeito de direitos e sujeito de deveres. Vamos lá. O que seria um exemplo de direitos e deveres? Bom, eu, Fernanda, né? Eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho o direito de acesso à saúde. Eu tenho o direito de ter resguardada a minha propriedade privada, a minha imagem, direito de imagem, né? Eu tenho Quando falei lá do direito de ir e vir, eu gosto desse exemplo, pessoal, pelo seguinte: o direito de ir e vir, ele é uma garantia que eu tenho, constitucional. Nós teremos aí uma abordagem depois também sobre essa questão da Constituição, que é a lei maior, né, de um país, no nosso caso aqui, República Federativa do Brasil, a nossa lei maior, a nossa lei principal é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Essa Constituição é de 1988. A gente vai fazer uma aula depois específica sobre ela, até porque eu vejo, além de ser um tópico ligado à nossa disciplina, como cidadão, a gente tem obrigação, né, de conhecê-la. Isso é muito importante. Então, voltando lá no direito de ir e vir. Olha que exemplo interessante. Dentro desse cenário jurídico, eu tenho o direito de ir e vir. Está lá na Constituição Federal, está me garantindo essa liberdade de ir e de vir.
Mas a Fernanda, ela pode ir e vir onde ela bem entende? Se eu quiser, eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso chegar em qualquer casa e falar assim: essa casa é minha, vem cá. Eu quero entrar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero dormir aqui. Não, eu não posso, né? Existem limitações. Então, eu não posso chegar em qualquer lugar e entrar e ficar. Mas eu tenho a minha liberdade de ir e de vir. Eu sou maior, eu sou capaz. E isso aí vem ainda, viu que eu falei que eu tenho direito de ir e vir, mas eu tenho dever de respeitar o direito de ir e vir ou o direito de propriedade do outro. Então, direito é aquilo que eu tenho por garantia, que me deve ser respeitado e resguardado, e dever é aquilo que eu devo cumprir, que eu devo fazer, que eu devo respeitar. Então, dentro do funcionamento dessa sociedade, dentro dessa estrutura da qual eu faço parte, eu preciso ter essa consciência de que eu sou sujeito de direito e sujeito de dever. E que quando eu tenho essa consciência, quando eu assumo esse papel de cidadã, o que mais me acontece? Ali eu estou contribuindo, eu estou somando para essa sociedade, né? E eu estou melhorando a minha relação social. E quando eu faço isso, quando eu tenho essa consciência de quem eu sou, de qual que é o meu papel, né? De como eu devo agir, o que eu posso cobrar, como eu devo participar. Eu estou diretamente participante de um contexto social que que faz parte, né, do desenvolvimento dessa sociedade. Eu não posso passar em branco, eu não posso simplesmente ignorar que eu sou o sujeito de direitos e deveres. E uma vez que eu o faça, eu estou contribuindo para o cenário político e para o cenário socioeconômico. Eu não sei se eu estou conseguindo ser assim, claro, porque às vezes a gente vai falando e vai interligando um assunto no outro, mas o que eu preciso que vocês compreendam, e eu acredito que quando tivermos o material, que eu vou passar para vocês, me desculpem, mas hoje, infelizmente, eu tive uma questão com o técnico que me auxilia aqui e eu não consegui passar para vocês. Mas eu me comprometo que esse material, eu vou disponibilizar ele para o pessoal, vai subir para o portal, e aí vocês vão entender melhor, né? E nosso próximo encontro, a gente pode falar também, a gente retoma isso aí, já com material, e caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem trazer para nós também, tá? Vamos lá. A gente falou dos 3 cenários, esses cenários são interligados. Ok, Fernanda, os cenários são interligados. Eu sei que eu sou um sujeito de direitos e deveres, que eu faço parte de uma sociedade e que essa sociedade ela tem uma condição social e econômica formada por fatores. Vamos lembrar os fatores rapidinho: renda, emprego, educação, saúde, desenvolvimento humano, desigualdade social, o que mais? Desenvolvimento econômico, política pública, qualidade de vida, inflação. E que esses indicadores, eles estão ainda ligados no cenário político, que é a organização desse Estado,
Estado com E maiúsculo, né? Esse Estado como poder exercido, como tomada de decisões e decisões que afetam essa sociedade da qual eu faço parte. Viu como esses conceitos estão profundamente interligados? Esses cenários, desculpa, estão profundamente interligados? E essas mudanças, né, ou qualquer mudança, na verdade, qualquer mudança que ocorra dentro desse cenário, dentro desse todo, ela vai causar um impacto, ela vai causar, né, uma alteração dentro dessa sociedade que eu faço parte. Então, esses conceitos que nós já fizemos aí uma pincelada, eles nos acompanham em tudo que a gente faz. E principalmente aqui, eles estarão diretamente abordados em cada capítulo. Em cada capítulo nós abordaremos esses conceitos. Sabe por quê? Porque são fatores que influenciam diretamente o ambiente dos negócios. E quando eu falo de ambiente de negócios, eu preciso trazer isso para uma situação de uma visão crítica, né? De uma visão reflexiva. Lembra que eu falei lá que até para criticar a gente tem que conhecer? Até para criticar temos que ter propriedade daquilo que a gente está fazendo, principalmente do que estamos falando, né? Então, dentro desse contexto atual, desse cenário atual que a sociedade enfrenta e vivencia e que nós, cidadãos, estamos ali diretamente ligados todo santo dia, eu preciso, como profissional, independente da área que eu atuo, eu preciso interpretar, sabe? Eu preciso conhecer, eu preciso vivenciar e interpretar, eu preciso ter propriedade, né? De todas as informações, de todos os fatores, de tudo aquilo que influencia o meu ambiente de trabalho, que é aquele meu ambiente de atuação. Então, por isso que toda essa abordagem é importante, né? Aqui a gente vai aprimorar, a gente vai trazer uma nova visão, assim eu espero, né? Claro, para que nos auxilie, essa nova visão, ela nos auxiliará na tomada de decisões. E sabe como que eu vejo que é mais importante, pessoal? Que não é só a questão de conhecer, é a questão de ter conhecimento e saber aplicar esse conhecimento. Porque dentro dessas relações, desse ambiente de negócios, desse ambiente de transformação, dessa proposta que nós enfrentamos todos os dias no nosso meio profissional, a gente tem que atuar de forma ética e extremamente responsável. E quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho propriedade, eu também tenho mais capacidade de aplicar esse olhar ético e responsável, tanto na minha atuação quanto na minha decisão, né? Então, essa importante ferramenta que a gente tem aqui hoje, ela vem como eu posso falar assim, eu estava verificando esse material e eu vi assim, é uma disciplina tão rica, tão rica, tão rica, que ela serve de matéria-prima, olha só, ela serve de matéria-prima para nos capacitar e para nos auxiliar na reflexão e na tomada de decisão. Olha como que isso é importante. E eu não estou falando só do eu, sozinho, sujeito. A gente é sozinho? Não, a gente não é sozinho. A gente vive em sociedade. Mesmo que você queira falar, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, tudo, mas você está inserido num contexto social.
E toda e qualquer decisão que você tomar não vai impactar tão somente a você, vai impactar, por menor que seja o seu ambiente ali, o seu ciclo de convivência, vai modificar aquilo ali, vai impactar aquilo ali, né? Então, a gente precisa manter, né, nos manter sempre abertos a essa reflexão, a esse aprendizado e a esse conhecimento. Conhecer o lugar, conhecer o ambiente, conhecer o cenário que você está inserido. Conhecer aquilo que você faz parte. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Isso é de extrema importância para você como pessoa, como sujeito de direito, certo? Então, aí, a gente já falou dos cenários socioeconômico, político, jurídico. Eu acredito que foi possível, com essas pinceladas aí, compreendermos a interconexão desses cenários, né? E de forma que nos apoia e nos auxilia numa atuação estratégica, né? Nós vimos também que a nossa disciplina, ela vai fazer a abordagem desse mundo em transformação, né, desses cenários. É relevante porque nós, através dela, estaremos mais capacitados, né, mais aptos a compreendermos as mudanças, essas mudanças econômicas, tecnológicas, legislativas, mudanças que vêm diuturnamente o tempo todo e que são mudanças que impactam diretamente a sociedade, né? Eu espero que, ao final desse módulo, todos vocês, todos nós, tenhamos apreendido, né? Tenhamos absorvido, tenhamos capacidade de compreender esse ambiente que estamos inseridos e, como eu disse, para que possamos ter uma atuação mais ética e mais responsável, tá? Isso vai nos trazer uma visão e uma vivência integradora dentro da sociedade que nós fazemos parte, tá? Vamos lá. Ponto importante também. Compreendermos a estrutura econômica brasileira. Lívia, tá por aí no suporte? Lívia? Bom, eu ia perguntar para a Lívia se a gente faria um intervalo ou se podemos tocar direto aí, mas vamos lá. Vamos falar da estrutura econômica brasileira, tá? Como que é formado, como é formada essa estrutura? Bom, dentro dessa estrutura, eu tenho um sistema. O que faz parte, ou como que eu chego nesse sistema? Esse sistema, ele é composto de elementos articulados que buscam, né, sobrevivência e bem-estar social. Então, são elementos que, de forma articulada, eles auxiliam essa sociedade, né? Ele pega essa sociedade, ele faz parte dessa sociedade e ele articula entre si essa sociedade, de forma a fazer com que ela seja um todo, né? Contribuir, constituir um todo. Essa articulação ou essa coordenação, ela tem que seguir uma lógica.
E quando eu falo de seguir uma lógica, é uma lógica de sobrevivência desse sistema. Todo sistema, ele precisa ter uma estrutura para dar certo. Senão ele não dá certo. Ele precisa sobreviver. E para ele manter-se vivo, né, ele precisa seguir uma estrutura. Quando eu falo do sistema social, o objetivo mínimo que esse sistema tem é de sobrevivência. Então, lembrar bem dessa parte. Eu estou falando da estrutura econômica brasileira. Então, eu falo que a estrutura da sociedade brasileira, ela é um conjunto de elementos entre si, articulados, que constituem um todo. A partir desse todo constituído, ele precisa ter um plano de controle, digamos assim, um plano de. É igual quando a gente vai dar aula, eu não posso chegar aqui sem saber o que eu vou falar para vocês. Né? Eu preciso estruturar a minha aula. E essa estrutura é um plano de aula, onde eu coloco o objetivo, a metodologia que eu vou aplicar, os pontos que eu vou abordar, como que eu vou fazer essa abordagem com vocês, se eu vou fazer uma revisão depois, atividades, reflexão, e assim por diante. Então, dentro desse contexto, desse sistema social, eu também tenho que ter objetivo. E o objetivo mínimo, né? O objetivo mínimo desse sistema, no caso nosso aqui, é a sobrevivência. Tá? Porque quando se trata de um sistema social, que o objetivo mínimo é igualmente a sobrevivência ou a segurança desse sistema, eu tenho que falar que aqui, para mim, eu vou trocar a palavra sobrevivência, eu vou trocar a palavra segurança para que fique mais compreensível por bem-estar social. Então, o objetivo do sistema social, ele é trazer bem-estar para todo o sistema. Ou seja, sobrevivência, ou seja, segurança. Para ficar melhor a compreensão. Troca que você compreende esse objetivo mínimo. Porque às vezes a gente fala de bem-estar e pode haver ali uma confusão, até com uma questão fisiológica. Ah, você está bem? Não, hoje eu não estou bem. Estou passando mal. Entendeu? É por isso que eu gosto de fazer essa compreensão. Lá na sua apostila, no seu material, vai estar também assim, colocando isso aí. É bem interessante, porque lá vai falar que quando se trata de um sistema social, o objetivo é igualmente a sobrevivência, lá do sistema vivo. Entendeu? Lá do sistema vivo, como se fosse o sistema de um ser lá da biologia. Tá? Então, ele vai falar que, igualmente, lá é sobrevivência, aqui é bem-estar. Então, o objetivo principal do sistema social é o bem-estar. E quando eu falo em bem-estar, eu tenho que trazer tudo que é necessário para esse bem-estar. Mas o que seria isso, Fernanda? Bom, seria todos aquelas estruturas e aqueles conceitos que a gente falou lá na introdução da disciplina. Renda, emprego, moradia, previdência, habitação, saúde, educação, segurança pública, tudo isso. Então, é impossível eu falar de bem-estar social sem eu trazer toda essa abordagem, tá? Então, o homem visa o quê? O homem visa estar numa sociedade onde lhe seja garantido o mínimo de bem-estar. Então, é o objetivo principal do sistema social.
E quando eu falo do sistema econômico? O sistema econômico, ele tem como princípio a coordenação do mercado. E quando eu falo de mercado, não é ali o mercado onde eu vou lá comprar as coisas que eu preciso, né? Não, sistema de mercado econômico. Aquele mercado onde eu lido com o uso do dinheiro, onde eu lido com os produtos, né? Onde tem todos os recursos que são ali essenciais para distribuição de renda. Então, é ali naquele mercado onde a gente trata daquilo que a gente produz e daquilo que a gente recebe, né? Então, o sistema econômico, ele articula, né? Ele vem e faz uma articulação de sobrevivência e bem-estar social, mas coordenada por princípio. Ou seja, ele aloca, ele recebe e ele distribui a renda. Ele recebe e ele distribui a renda. Mas aí, para alinhar isso, para não ficar algo desregulado, algo desregrado, algo arbitrário, vem o Estado. Vem o Estado, poder organizador, lembra? Quando eu falei de poder econômico, quando eu falei de poder político, quando eu falei de poder jurídico, vem o Estado como um regulador desse mercado, como um regulador dessa sociedade. E com isso eu tenho aí, né, mais um sistema que vai articular para o bem-estar da sociedade da qual eu faço parte. Gente, não tem como a gente falar de sociedade sem essa lógica de articulação. Lembra que eu falei lá dos 3 poderes da República? Eles não são dependentes um do outro, são independentes. Mas lá na Constituição Federal fala que eles são harmônicos. E quando eu falo de harmonia, o próprio nome já tá tudo bem, tá tudo alinhadinho, tudo encaixadinho, tudo organizado. Se não há isso, se não há essa articulação, se não há essa harmonia, pensa, confusão. Pensa que loucura. Se harmonicamente, se articulado, já tem desigualdade, já tem má distribuição de renda, já tem algumas falhas de aplicação de recursos. Olha esse mercado. Vamos falar do mercado econômico. Vamos usar uma linguagem aí de economistas. Será que seria satisfatória a obtenção de rendimento e a distribuição de lucro? Pensa nisso. Né? Por quê? A função desse sistema econômico hoje aqui no Brasil, ela é um rendimento financeiro. Isso é a lógica da política econômica. Hoje, a lógica dos juros e do imposto. É o que a gente tem hoje. Então, nós precisamos, né, ter uma política fiscal que seja efetiva, que seja justa e que tenha capacidade para organizar essa sociedade de forma que o crescimento dessa sociedade não fique de lado. E quando eu falo de crescimento, volta lá na palavra sobrevivência, bem-estar. Eu sei que isso é meio utópico quando a gente fala, porque a gente se depara, não colocando questão de política partidária, viu, pessoal? De forma alguma aqui. Eu estou colocando uma questão política, Estado,
poder, tá? O desenvolvimento econômico social hoje, ele enfrenta desafios enormes. Enormes, enormes. E se não houvesse essa articulação? Provavelmente estaríamos num cenário muito pior. Mas ainda temos muito que melhorar, né? Porque nós tivemos ao longo do tempo aí uma mudança, né, econômica considerável. Temos uma situação sólida ali, mas é importante que a gente precisa ver que tanto pelas estatísticas, pelos indicadores econômicos, né, é possível a gente acompanhar essas mudanças, tanto nesse conjunto todo, quanto nessa estrutura. Mas o país hoje só funciona, e da forma como funciona, né, sem colocar aqui se é satisfatório ou não, com base nesse mercado, né, da forma como isso aí hoje regulamenta. Esses indicadores econômicos, essa expressão toda que a gente vê aí, essa variação de juros, variação do mercado econômico, isso tudo influencia na sociedade. A gente precisa verificar todos esses dados, conhecer a economia. Hoje, com a internet, está muito bom, está muito fácil. A gente consegue ter um acesso, né, mais rápido. Antes, a gente precisava ler jornal o tempo todo, ou buscar fontes informativas na imprensa escrita, vamos colocar assim, ou na televisão. Hoje não, você está com a internet na mão, celular o tempo todo. Então, vale a pena, né? Eu sei que às vezes a gente fala, isso é chato, eu não vou olhar, eu não quero nem saber, eu não quero nem ver, mas dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nessa parte. Procura sobre indicador econômico, taxa de inflação, venda de comércio. Aqui na nossa região, a gente tem muito essa questão do agro, que influencia muito, previsão de safra. É muito importante a gente olhar isso aí, porque merece destaque, né? E influencia diretamente na nossa sociedade, influencia diretamente em tudo que a gente faz. E lembra quando eu disse que é importante a gente conhecer e ter propriedade para falar? Porque às vezes as pessoas vêm falar, você fala assim, eu não gosto de política. Ok. Né? A pessoa assustou ali e provavelmente ela já vai te respeitar e não vai falar de política. Mas será que você está falando de política partidária ou será que você está falando dessa política socioeconômica? Então, vale a pena a gente procurar saber, a gente conhecer alguns órgãos. Lá na sua apostila, quer ver? Deixa eu olhar aqui. É lá na página. Bom, páginas 13 e 14. Lá atrás, os principais boletins de conjuntura, que são informações produzidas por instituições públicas e privadas e disponibilizadas para nós, tá? Como boletins de conjuntura econômica. Então, lá você vai ver, tem até os endereços eletrônicos, tá? Do Banco Central do Brasil, do BNDES, da Fundação Getúlio Vargas, inclusive para vocês aí que gostam de aprimorar e de adquirir conhecimento, lá no site da FGV, é www.fgv.br, que traz boletins de conjuntura econômica, tem vários informativos muito interessantes,
tá? Coisa curtinha, não é nada que demanda muito tempo, não, e que te traz, assim, informação muito relevante, muito rica. Os indicadores conjunturais de contas nacionais também do IBGE tá lá. Boletins da Unicamp, da Universidade Federal do Rio, Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Sebrae, muito bom, tá? A evolução também da conjuntura econômica lá na Confederação Nacional do Comércio. Então, é um material que vai te trazer aí uma visão legal e vai enriquecer, tá? Vai enriquecer bastante o seu conhecimento. Então, tá lá nas páginas 13 e 14 da sua apostila. Deixa eu ver aqui mais, porque é muito interessante para a gente conhecer esse cenário socioeconômico, político e jurídico. As principais pesquisas do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inclusive, tem lá um quadro de sistemas e subsistemas de estatística econômica. Deixa eu ver o que mais eu vou passar para vocês aqui, que é muito bom. Tá. Dá uma olhada depois, até na página 22, tá? Da página 13 à página 22, no material que vai disponibilizar para vocês, tem um resumão disso aí, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada na apostila. E qualquer dúvida, pode tirar lá no espaço próprio lá do portal. Política Pública de Desenvolvimento. É outra parte que faz, outro tópico que faz parte dessa introdução nossa. Essas políticas públicas e o desenvolvimento, elas serão também abordadas para além de um contexto geral. A gente vai fazer uma análise, porque a gente precisa conhecer, né, qual que é a metodologia adotada por essas políticas, e também precisamos ter uma visão panorâmica, uma visão mais ampla dessa questão. Geralmente são abordadas análises históricas disso tudo, mas aqui eu quero algo mais eficaz, eu quero algo mais assim, que a gente possa abordar de forma mais contextual. Porque se eu falei de sistema, se eu falei de mercado, se eu falei de objetivo, se eu falei de estrutura econômica brasileira, então eu preciso ver essas políticas públicas, porque essas políticas públicas estão interligadas, né? Como que é essa distribuição ou redistribuição? Como são as políticas sociais? Para todos ou só para alguns? Independe de renda ou depende de renda? Independe da condição do mercado ou não? E esse estado do bem-estar social, né? Então, como que é isso aí? A gente vai voltar um pouquinho também lá nas aulas de história. História, sociologia, como que foram instituídos os direitos políticos, sociais, o desenvolvimento econômico que tem a ver com isso aqui dentro do Brasil. Qual foi toda essa... É uma linha do tempo, né? Como que a gente chegou até aqui. Um quadro comparativo também, como que tá essas políticas públicas do nosso país comparados com outros, porque é muito fácil a gente criticar sem a gente saber. Então, depois que a gente conhece, né? Depois que a gente tenha essa abordagem mais profunda, é que a gente tem o quê? A gente tem propriedade para a gente falar, né? Para a gente cobrar.
Ainda mais hoje, nessa era digital que a gente vive, a economia acaba sendo digital também, certo? Olha, por hoje, o que eu preparei para vocês foi essa aula, foi mais uma questão de introdução mesmo da matéria, mas com alguns tópicos muito importantes. Eu vou deixar o material para vocês, vou passar para o pessoal aí da escola, eles vão disponibilizar no portal. O material tá bem didático, tá? Se tiverem dúvidas, podem passar. Nesse material vai ter acesso também, se quiser, vai vou deixar um e-mail, tudo lá, tudo mais, e as páginas, né? Mais que eu falei lá da 13 a 22, e depois eu quero que vocês deem uma olhada também na 61 até a página 69. Vou só confirmar aqui para vocês. Bom, até na página 70 tem um finalzinho da matéria que fala de pacto federativo, está na página 71. Mas dá uma olhada, tem um quadro aqui, mas eu fiz ele de forma lá no nosso slide, está mais compreensivo. Aqui ele está juntinho, lá eu fiz ele em forma de mapa mental, que vai ficar mais fácil para vocês, tá? A gente vai fazer mais na próxima aula, a gente vai trazer essa parte da estrutura da administração pública no Brasil, a gente vai falar da esfera federal, estadual e municipal, né? Que fala também daqueles três poderes que eu falei no início da aula, que é o legislativo, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, e também do propósito deles, né? De cada um desses poderes especificamente com relação a bem comum, tá? Por hoje era isso. Eu espero que não tenha, que tenha sido uma aula legal, que vocês tenham compreendido. Me coloco aqui mais uma vez à disposição. Qualquer coisa, podem entrar em contato, a gente vai tirar a dúvida, tá? Lívia. Deixa eu ver aqui. Oi. Vamos só ver se a Lívia está aqui ainda. Para falar com ela. Bom, era isso. Pessoal, então era isso. A gente se vê no próximo encontro. Tá
Tá bom? Obrigada, até mais.